Fala Guilherme, tudo bem? Fala pessoal que está assistindo o caso aqui. Quero mostrar para vocês hoje esse caso do Guilherme, que é um canino retido e um canino horizontal e assim bem mal posicionado, um caso assim bem severo de tracionamento de canino, tá? Então, no primeira olhada, você pode pensar que esse caso é impossível de ser tracionado, mas ele é possível, tá, Guilherme? Então, é claro que casos assim totalmente atípicos, graves, difíceis, eles têm que ser bem alinhados com o paciente, tá? E aí você me mandou esse caso no grupo, a gente tem um grupo, né? Então o Guilherme é aluno do Viver de Orto, dentro do Viver de Orto a gente tem um grupo no Facebook fechado só para aluno e lá a gente põe casos que tem dúvida para a gente discutir junto, tá? Então esse é mais um caso aí de canino, incluso tem bastante lá retido e a ideia é: faço o tracionamento, faço a extração do 24, o que a gente faz aqui, tá? Então, foi essa a dúvida do Guilherme, é isso que a gente vai responder. Então, primeira coisa, esse caso, pela gravidade, a gente tem que conversar com o paciente que esse tracionamento tem riscos, tá? Então, tem risco de não dar certo, tem risco de demorar, tem risco de reabsorver os outros dentes vizinhos. É claro que a gente vai tentar fazer a mecânica aí o mais conservador e o mais correta possível, mas esses riscos existem, tá bom? Então esse é o primeiro ponto, isso tem que alinhar com o paciente, tem que assinar, tem que fazer termo de consentimento para a gente começar bem o caso e tudo bem conversado, tá bom? Então vamos responder primeiro, antes de falar traciono ou não traciono, vamos responder primeiro se a gente teria outro plano de tratamento para esse caso, tá? Então, quando a gente tem aí caso de canino retido, vamos começar do jeito que eu gosto de falar, que é fazendo uma análise da oclusão, né? Então eu gosto muito de começar olhando a oclusão. Então a gente tem aqui um pouquinho de desvio de linha média, nada muito relevante, né? Não temos um grande apinhamento, veja, tá relativamente tranquilo, né? Do lado direito, a gente tem, olha só, uma classe 1 de molar, classe 1 de pré, classe 1 de pré e classe 1 de canino. Puxa vida, um caso que está tudo aí muito bem engrenado. Não tem muitos problemas para a gente resolver. Não tem um problema de mordida profunda ou mordida aberta, então também não tem problemas verticais, né? Se a gente olhar assim na foto frontal com um pouquinho de atenção, talvez a gente ache que poderia expandir um pouquinho mais esse lado, né? Expandir dentariamente, deixar um pouquinho menos cruzada, mordida ou menos em topo ali no posterior, né? Mas um detalhe assim não muito relevante. E do lado esquerdo, o lado que a gente tem aqui, ó, o canino de leite, eu também tenho uma classe 1 praticamente toda travada, né? Então aí eu não tenho nem problemas no sentido transversal, né? Tá bem legal o caso aí, não tenho problemas no sentido sagital. Então, eu vou ter que pensar assim, se eu for extrair nesse menino, eu teria que extrair praticamente 4 pré-molares, porque os molares estão em classe 1, tá? Então, por que eu pensaria em extrair nesse caso? Porque aí, no lugar de colocar o canino na posição de volta aqui, extrairia o canino, né? Isso seria uma extração. E depois eu precisaria extrair um embaixo. Então, eu extrairia, na verdade, 3 pré-molares e o canino superior. Vamos pensar nisso? Para pensar nisso, vamos ver a face desse menino. Olha só. Então, quando a gente olha a face, nessa foto aqui, ela parece uma foto que ele não tem selamento labial, tá? Mas isso me parece não ser tão verdadeiro, porque, olha só, eu tenho o ponto subnasal aqui e tenho o lábio superior aqui. Veja, ó, que o lábio superior está levemente à frente do ponto subnasal, que é ok, tá? E quando eu comparo aqui, ó, ponto subnasal com o lábio inferior, o lábio superior ele está 1 milímetro à frente do nosso lábio inferior, que também é aceitável. E aí eu tenho um pogônio, que esse sim está mais retraído em relação ao lábio inferior. Então talvez a gente esteja diante aqui de uma deficiência mandibular, tá? Mas essa deficiência mandibular, um padrão 2, foi mascarado aí pela uma correção dentária. Então esse menino, ele é classe 1 perfeito, mas ele tem uma deficiência um pouquinho de mento, né, de queixo,
Então a gente acaba tendo esse lábio inferior mais evertido, mais virado para fora, e essa ausência de selamento labial. Ele não é um paciente biprotruso que está pedindo extração de premolares, tá? Então, esse menino é um menino que não pede exodontias, tá? Não, essa face não vai ficar melhor se a gente fizer exo. Então, exodontia ou extração nesse caso, na minha opinião, ela está contraindicada. Eu não faria extrações aqui, tá? Puxa vida, mas e se eu não quiser tracionar o canino? O que eu faço? Aí, o caso desse menino, se eu fizer extração do canino, o caso dele é para implante do canino, tá bom? Então, aí se torna um caso muito simples, né? Porque aí a gente faria, vou só apagar aqui esses desenhos para a gente poder planejar de novo, ó. Então, é um caso de classe 1 perfeito. Se eu decidir extrair o canino horizontal que está aqui, ó, se eu decidir extrair o canino que está aqui, eu faço implante desse canino aqui, beleza? Então esse é o caso aí se a gente decidir por implante em qualquer momento. Então o segundo pensamento que eu quero trazer, Guilherme, é assim, quando a gente tem um canino retido, a qualquer momento ou em qualquer hora a gente tem a opção de extrair o canino e fazer implante, tá? Então por que não tentar o tracionamento primeiro, né? Tentar de uma forma caprichosa o tracionamento primeiro. Se esse tracionamento falhar por algum motivo, a gente tem a opção do implante a qualquer momento, tá? Então me agrada muito tentar sim o tracionamento até nesses casos mais severos, tá bom? Além disso, deixa eu apagar aqui de novo. Então a gente já falou do plano B. O plano B seria a extração do canino e implante nessa região, tá? Além de analisar a mordida e analisar a face, a gente tem alguns exames aqui importantes para a gente avaliar, tá? Primeiro ponto, aqui ó, na panorâmica, a gente já consegue ver que ele está muito alto, né? Então na panorâmica a gente já consegue ver bem a altura desse canino. Então ó, ele está no terço apical, né? Tá numa região bem alta, tá? E a gente precisa tracionar ele aparentemente, ó, para trás, porque ele tá na direção do lateral, né? Na tomografia, isso fica mais claro ainda. Olha aqui. Olha lá. Na tomografia, isso fica mais claro. Ele já praticamente passou por cima do ápice do lateral, tá? Então, aqui a gente tem algumas maneiras de fazer isso. Primeiro ponto, abrir um pouco mais o espaço, tá? Então, vamos pensar em mecânica aqui. Então, pensando em mecânica, a gente está proibido de colar bract no lateral, porque qualquer movimentação nesse lateral aqui, ó, pode levar a raiz do lateral contra o canino e causar reabsorção. Esse seria assim o erro mais clássico, tá? Então a gente não vai colar peça no lateral. A gente vai colocar peça no central, vai colar peça no pré-molar, no outro pré-molar e vamos trabalhar com um arco aqui, tá? E vamos fazer mecânica de abertura de espaço. Vamos colocar uma mola aberta para ganhar espaço aqui, ó, tá? Para ter um espaço maior aqui, para esse canino poder romper. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, seria muito interessante a gente, esse canino, outro ponto importante que vale a pena a gente falar, se talvez isso não tenha ficado claro, ele está por vestibular, tá? Ó, então esse canino, ele está por vestibular, totalmente por vestibular. Então o tracionamento dele tem que ser por vestibular, tá? Para fazer o tracionamento por vestibular, é muito interessante utilizar um mini implante instalado na crista infrazigomática, tá? Do mesmo lado do canino e que ele tenha aqui, ó, um slot retangular, tá? Esse mini implante ele está disponível somente da PEC Lab. PEC Lab. O tamanho que eu gosto de usar é o de 12 milímetros por 2 de diâmetro, tá? 12 por 2, furo retangular. É assim que compra lá na PEC Lab, tá? Retangular. Beleza. E ele vai ser instalado aqui nessa região. Então, durante esse tracionamento, a gente vai colocar um cantilever
Então, vou voltar aqui para a foto lateral para a gente pensar agora como que vai ser realizado esse tracionamento, tá? Então, ó, nós teremos um IZC aqui, assim, ó, tá? Ele tem furo retangular. E aí, a gente vai fazer com fio 19 por 25 de aço, a gente vai fazer um braço de força, tá? Esse braço de força, Guilherme, ele vai ficar assim, ó. Ele vai entrar aqui dentro, ó. Vai entrar aqui dentro, tá? Do nosso mini implante. Ele vai ter um loop, uma bolinha aqui, um loop. E ele vai estar ativado para baixo. E vai ter um ganchinho aqui, ó. Veja que eu fiz ele muito mais curto do que está o canino. Por quê? Porque eu preciso puxar esse canino para trás, tá? Então ele vai ser mais curto. Além disso, eu preciso que você tenha a visão 3D. Esse cantilever, ele vai sair daqui, ó, do furinho. Ele vai sair aqui do furinho e vai para vestibular. Ele vai estar assim, ó. Por quê? Porque ele precisa puxar esse canino para fora, tá? Então, a hora que você colocar ele aqui, ó, ele vai estar ativado, ele vai ser curto, então ele vai estar para baixo, ele vai estar para fora, para vestibular, e claro, ele vai estar ativado para baixo, para poder fazer extruir esse lateral, tá? Mas primeiro, abra um pouco mais o espaço, além do que você precisa, tá? Para a gente ter uma folga aí nessa movimentação. E depois você vai fazer o mini implante, vai fazer o Power Arm dessa forma, 19 por 25 de aço, tá? Vai fazer ele mais curto e vai fazer ele ativado para vestibular e para baixo. E aí, na cirurgia, o que a gente vai pedir para o cirurgião? Ele vai tirar... essa cirurgia é retalho fechado, tá? Então aqui vai ter tudo gengiva, ó. Nós não vamos estar enxergando nada aqui. Vai ter gengiva aqui em tudo. Ele vai abrir essa gengiva, remover osso em toda a porção coronária. Tudo a porção coronária, mais ou menos assim, ó, tá? Vai remover osso que está aqui por cima de tudo isso. Além disso, ele vai fazer uma canaleta óssea para você aqui, ó. Ele vai fazer uma canaleta óssea aqui, ó, tá? Um furo com broca, uma canaleta óssea aqui, ó. Para ter um guia para esse canino, ele também movimentar pela área de menor resistência, tá? Então, opa, peraí que eu acho que eu desenhei errado a canaleta aqui. Deixa eu apagar para você, ó. Aí. Deixa eu só conferir na boca. Isso, ó, é lateral. Na verdade, a canaleta óssea vai estar aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Assim. Uma canaleta óssea aqui, ó. Para ter menos resistência óssea no lugar que você quer fazer o tracionamento, tá? Nesse canino, além disso, a gente vai colar um botão com furo. Então, o botão com furo, ele é da Morelli. Ele tem uma base, assim, ó. E tem um furo mesmo aqui, assim. Tá? E você vai passar aqui por dentro um elástico corrente. Esse elástico da corrente, eu sugiro que você use ele da marca TP, porque ele tem uma qualidade muito boa. E aí você vai conectar esse elástico aqui no seu cantilever, tá bom? E aí a gente vai fazer o tracionamento desse canino para trás, para baixo e para fora. Faz para fora para ele sair de perto da raiz do lateral. Isso é muito importante, tá bom? Precisa estar ativado para vestibular. E em nenhum momento durante esse tracionamento a gente vai colar esse lateral. Ele vai ficar aí absolutamente livre para não ter risco de jogar ele contra o canino. O que mais que você precisa de atenção nesse caso? Todo mês você faz no mínimo uma periapical dessa região, tá? Periapical. Se for um paciente diferenciado, tiver condição de fazer uma panorâmica, eventualmente você pede panorâmica também,
tá? Mas faça para você identificar qualquer ponto de reabsorção, qualquer problema que você tiver. É periapical todo mês, tá bom? E vai ativando ele. O tracionamento, eu já disse, vou repetir, é fechado, tá? Tem que ser fechado, porque você não tem mucosa ceratinizada nessa região, então você precisa trazer o dente por dentro da mucosa, porque não tem mucosa ceratinizada. Vai usar um IZC, PECLAB, um cantilever curto ativado em 3 dimensões, 19 por 25 de aço, e nós vamos puxar esse dente para o lugar, beleza? Então essa é a base do tratamento desse caso, tá? Para a gente conseguir fazer essa movimentação. Se você tiver alguma dúvida, você me avisa, tá? Para a gente esclarecer um pouco melhor o que você pode, o resto da mecânica normal, tá? Pode trabalhar com convencional, pode trabalhar com bracket autoligado, tanto faz. Vai ser pouco uso de mola, porque o espaço não está precisando tanto espaço assim, tá? Você vai abrir aí com mola o suficiente para centralizar a linha média superior aqui, ó. Vai andar um pouquinho só para cá, tá? Então não precisa ter muito controle de torque com isso. E é isso, eu acho que eu respondi aí um bom planejamento dele, tá? Eu acho que é isso. Qualquer dúvida que você tiver, você me avisa e a gente vai conversando desse caso. Vai postando as fotos, que é um caso muito interessante, beleza? Adorei esse caso, te vejo na próxima. Tchau, obrigado.